Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é PSG, porque o clube voltou às atividades, né, agora com jogos oficiais mesmo, teve a final da Copa da França e logo de cara o PSG já tem um título, mas também já tem muito motivo para se preocupar, principalmente com a lesão do Mbappé. Então o Mbappé deve ficar fora aí pelo menos por uns 15 dias, ainda não foi confirmado, o PSG soltou um primeiro boletim falando sobre a lesão, mas ainda aguardando o inchaço passar para ter uma resposta um pouco mais específica, mais exata do que vai ser a extensão dessa lesão do Mbappé. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque é quase inevitável, né? Pelo menos eu, quando estava assistindo a partida, logo de cara, quando vi a gravidade da entrada, a primeira coisa que eu pensei não é possível que de novo vá acontecer a mesma coisa com o PSG. Chega o mata-mata da Champions, alguns dos principais jogadores, ou algum dos principais jogadores, já se machuca e vira desfalque para a reta final de Champions. E olha que é uma temporada completamente diferente, até pela questão da parada, e também pela questão da diferença de estágio dos clubes que estão na reta final da Champions, que vai acontecer depois do final da temporada nacional dentro de cada um dos países. No caso da França, uma temporada nacional que nem teve o encerramento do campeonato francês, porque ele foi encerrado lá atrás. Então são as Copas Nacionais que servem de preparação para tentar retomar parte do ritmo por conta do PSG. Então sim, era um jogo importante para o PSG, além de ser uma final, além de valer título, e agora vira uma preocupação, gera uma preocupação enorme também. Quero saber de vocês aqui nos comentários. Qual é o tamanho do problema caso o Mbappé fique fora da fase final da Champions? Se inscreva aqui no canal também, ativa o sininho da notificação, curta o vídeo que é sempre importante para o canal, mas eu quero saber de vocês qual é o peso que pode ter o Mbappé não estando 100% para uma reta final de Champions no ano em que é diferente. É sempre bom lembrar, né? A Champions vai ter aí jogo único em campo neutro, então toda a reta final sendo realizada em Portugal. Quartas, semis e a final, tudo em jogo único, a final já era sempre assim, mas as quartas e semis serão realizadas apenas em 90 minutos, então isso já deixa tudo mais aleatório do ponto de vista de previsão. Vou deixar aqui em cima o vídeo do sorteio da Champions, em que eu falo um pouco mais sobre isso, e aí se você se interessar, você pode clicar aí para acompanhar também. Agora, do ponto de vista do PSG, primeiro, né, quando a gente olha para a partida contra o Saint-Étienne, o que foi o primeiro tempo do ponto de vista da violência mesmo do Saint-Étienne, né? A entrada no Mbappé foi do Perrin, que acabou sendo expulso no jogo de despedida dele, inclusive, que nem é um jogador que é marcado por cartões vermelhos, por expulsões dentro da carreira, longe disso, mas foi uma entrada muito forte e longe de ter sido a única também no jogo. O primeiro tempo do jogo foi um negócio absurdo, porque logo de cara, ali com uns 3 minutos, o Neymar já teve uma entrada violenta em cima dele, depois da expulsão teve entrada violenta no Paredes, que era lance para vermelho, e o árbitro acabou não dando também. Então o Saint-Étienne entrou, talvez confundindo um pouco essa pilha da agressividade sem a bola para pressionar, para marcar, para sufocar, transformando isso em chegar atrasado e pegar, não importa o que apareça pela frente, vamos dar o recado aqui de que o jogo vai ser duro. E aí as coisas acabaram se confundindo. E olha que o Saint-Étienne até começa jogando bem, né? Os primeiros minutos do time são até melhores do que os do PSG, muito por conta dessa marcação, não a violência. A marcação, a forma de encaixar a marcação, de chegar, teve bola na trave. Só que aí depois teve a expulsão e por alguns minutos ali, ou por boa parte do primeiro tempo, o jogo se confunde muito com violência. Então acabou sendo bem feio até o que a gente viu numa final, num jogo de volta das atividades do campeonato, né? A gente tanto debateu nas últimas semanas sobre como vai ser essa Champions para quem não estava jogando. Então você tem time que voltou antes, mostrou um ótimo nível, mas precisou parar de novo, caso do futebol alemão, o Bayern, por exemplo, né? O campeonato voltou antes, acabou antes. Então, acaba gerando um mês aí de preparação, mas que serve também como um mês para você perder o ritmo que você tinha recuperado. Tem time que vai estar no embalo do fim da temporada. Se a gente olha para os italianos, por exemplo, as coisas acabam ficando atropeladas porque é o último campeonato a terminar entre os principais da Europa, as principais ligas. Tem outros times que tiveram um ritmo acelerado, mas o campeonato acabou com uma folga também, é o caso da Espanha, se a gente for olhar até o caso da Inglaterra. Então cada país está num estágio diferente. O da França era o que mais chamava atenção, porque Lyon e PSG, né, são os franceses vivos na Champions, são times que estavam numa situação boa, se a gente for pensar, o PSG enfim passou do fantasma das oitavas, e o Lyon conseguiu um belo de um resultado contra a Juventus na ida. Só que depois de tantos meses sem jogar, como que fica para você simplesmente voltar e jogar partidas competitivas no mata-mata de competição europeia, sendo só ida, no caso do Lyon ainda tem a volta das oitavas para jogar, então são tantas as interrogações no ar, né? Agora, se a gente olha para o PSG,
Neymar e Mbappé juntos são caras que claramente que passam essa impressão o tempo inteiro de que são caras que podem desequilibrar qualquer jogo em qualquer nível a qualquer momento. Porque são dois jogadores muito diferentes e que se entendem muito bem dentro de campo. Só que aí vem aquele fantasma, o fantasma dos anos anteriores. O PSG caiu para o Real Madrid há 2 temporadas, não contando com o Neymar no jogo da volta, por lesão. Na temporada passada, não contou com Cavani e Neymar contra o Manchester United, os dois lesionados. E agora, teoricamente, as coisas estavam se encaminhando bem, né? Bem mais ou menos também, porque não tem o ritmo de jogos, mas pelo menos olhando para o elenco à disposição. E aí, se você olha para o elenco do PSG e enxerga Di Maria, Neymar, eu ia falar Cavani, mas é o Icardi, na verdade, né? Di Maria, Neymar, Mbappé e Icardi formando esse quarteto ofensivo, você enxerga muita capacidade ofensiva do PSG. Aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre o Icardi dentro desse encaixe ofensivo do PSG, o fato dele ter sido contratado de forma definitiva para virar, de fato, esse sucessor do Cavani, já que ele ganhou o espaço do Cavani ao longo da temporada. Vou deixar aqui em cima o vídeo também, em que eu falo sobre essa transferência e sobre esses encaixes para o ataque, para o setor ofensivo do PSG. Então, Neymar e Mbappé hoje são jogadores que se complementam muito bem. O Mbappé pela velocidade para romper a linha de defesa, por mudar a velocidade da jogada com muita facilidade, né? A aceleração dele é quase imparável. E o Neymar, além de ter o drible, a organização, seja por fora ou por dentro, ele virou um grande organizador de jogo, um meia mesmo, que parte do lado para armar por dentro e que aciona o Mbappé com esse passe no tempo muito certo. Então os dois acabam se complementando e vira um ataque dificílimo de parar. Então, do ponto de vista defensivo, para você tentar criar algum mecanismo, alguma estratégia para frear Neymar e Mbappé juntos, é muito complicado, é uma estratégia muito difícil. Isso faz com que o PSG seja o vencedor da Champions? Não dá pra saber, porque a gente tá falando de uma capacidade muito grande, mas ao mesmo tempo você tem outras perguntas no ar, por exemplo. O equilíbrio vai ser o necessário, o suficiente pro PSG conseguir competir do ponto de vista defensivo se usar realmente esse quarteto ofensivo? São questões que ficam no ar. Agora, a partir do momento em que você passa a ter o risco de não contar com o Mbappé numa reta final, ele já não vai jogar contra o Lyon na final da Copa da França, da Copa da Liga da França, na verdade, né? A Copa da França foi essa vencida pelo PSG diante do Saint-Étienne. Tem a final da Copa da Liga Francesa contra o Lyon, que seria outra decisão antes do mata-mata da Champions, ou seja, mais um jogo decisivo, importante para recuperar ritmo, ganhar confiança e ainda poder levantar um título a mais, no caso do PSG. Vale para o Lyon igualmente, né? Porque também é uma tentativa de recuperar ritmo, ganhar confiança e ganhar um título diante do PSG que carrega o favoritismo. Então é um jogo bastante relevante. E o PSG já perde o Mbappé. Um ponto importante em relação às temporadas anteriores é que o PSG, para essa temporada, ganhou um pouco mais de profundidade no elenco. Então fez um bom trabalho no sentido de olhar no mercado, de achar alternativas, de ter alguns jogadores a mais no banco de reservas para funcionar como um plano B. Se a gente for lembrar, no ano passado, era desesperador para o PSG perder uma dessas peças no campo ofensivo, os caras mais fortes do elenco, do meio para frente, porque o banco não mostrava quase nada de alternativa. Na atual temporada você até tem boas alternativas. À altura? Não, porque é impossível você ter uma alternativa para manter o nível de Neymar e Mbappé, porque são dois jogadores que realmente estão muito acima da média. Você pode até falar, o Di Maria também faz uma temporada muito acima da média, é verdade. Talvez seja até o mais regular dentro da temporada como um todo, jogando muito bem. Mas, em geral, ele assumiu esse papel de o coadjuvante de luxo que ajuda a decidir muito e que joga muito bem. Porque as estrelas são Neymar e Mbappé. Por isso que eu estou deslocando o foco, direcionando o foco muito mais para os dois. Então, perder um dos dois agora, no momento de retomada, quando o PSG está vivo na Champions, e se a gente for olhar do ponto de vista mais objetivo mesmo, o PSG está a 3 jogos do título da Champions. Não só o PSG, né? Todo mundo está desse lado da chave. A própria Atalanta também tá. Fiz vídeo aqui no canal falando sobre a Atalanta recentemente, falando um pouco mais dos aspectos táticos do time, também vou deixar aqui em cima para quem quiser conferir. Então é uma preocupação muito grande, é um baque muito grande você voltar... tudo bem, o PSG tinha feito amistosos antes, mas estou falando da volta aos jogos competitivos, valendo, e nesse caso valendo o título. Logo de cara você já toma esse baque de poder ficar sem o Mbappé, a gente ainda não sabe por quanto tempo, se ele vai ter condição de jogar a reta final da Champions, se jogar, em que condição também vai ser, porque tem isso, né? Pode ser que ele se recupere a tempo, mas ele vai se recuperar para estar 100% mesmo na Champions? E qual o impacto de não ter o Mbappé 100% na reta final da Champions? Porque com o Mbappé e Neymar, o PSG é um candidato ao título.
Se vai ser campeão ou não, se vai passar pela Atalanta ou não, aí é outra história. Mas, até porque tem esse aspecto do regulamento de ter tornado as coisas mais iguais, mais equilibradas, mais imprevisíveis para esse ano, que é uma atração também. Mas a preocupação com o Mbappé é grande, é natural e traz um pouco desse fantasma do trauma dos últimos anos, de repente de novo não contar com uma peça tão importante no momento crucial da temporada, sabendo que a temporada do PSG, mais ainda esse ano, mas já era assim nos anos anteriores, ela é muito avaliada como sucesso ou fracasso em relação à Champions, porque é a grande obsessão, é o grande objetivo. Se no âmbito doméstico, né, nas competições francesas, o PSG tende a sobrar e ganha os títulos quase todos nesses últimos anos, então o olhar está muito voltado para a Champions. Eu costumo questionar essa ideia de que não dá para usar nada como parâmetro, de que a temporada é horrível se não ganhar a Champions, porque eu também dou valor para a competição nacional. E acho que sempre tem valor em ganhar o campeonato e você pode avaliar se está jogando bem, se está jogando mal, se está no nível satisfatório ou não. Isso tudo também é importante. Mas nesse ano, que nem teve campeonato sendo disputado até o fim, é óbvio que mais do que nunca a Champions vai dar o termômetro sobre o que foi a avaliação da temporada. E a gente já viu o PSG jogando muito bem na temporada. A questão é, e agora, nessa reta final? Vai contar com todo mundo? Então eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês esperam do PSG para essa reta final de Champions, se ele carrega algum tipo de favoritismo, lembrando que é um lado da chave em que pega a Atalanta, se passar, pega o vencedor de Atlético de Madrid e RB Leipzig, ou seja, é um lado que vai ter um finalista que nunca foi campeão da Champions, então é uma oportunidade também, e de certa forma é uma pressão. Eu diria que uma pressão maior para PSG e Atlético, porque são os dois que carregam um pouco mais essa pressão. A pressão é mais pro lado do PSG. No caso do Atlético, não é uma pressão pelo título, mas é aquela sensação de um time que tem conseguido chegar, tem batido na trave e não tem conquistado o título. Então são mais alguns aspectos pra gente levar em consideração na hora de olhar para esse lado da chave. Enfim, conta aí com a participação de vocês, com a inscrição. Um abraço e até a próxima.